Muito obrigado, pastor Arilton. Mais uma vez aqui, dando importantíssimas orientações na área da saúde. É bom que nós coloquemos em prática, que assim nós seremos grandemente abençoados também. Quero desejar a você um bom dia especial. Mais uma vez estamos aqui no programa Encontro com a Vida. Hoje, quinta-feira, hein? Já estamos avançando aí na semana. E mais uma vez chegamos aqui no momento de oração. Esse momento tão especial do nosso programa. Quero compartilhar com vocês os pedidos que chegaram aqui para nós, tá bom? Alguns deles, pelo menos. Eu tenho aqui em minhas mãos o primeiro pedido, na verdade, um agradecimento da Maria José. Ela diz: eu agradeço a Deus por minha saúde e por libertação e conversão de minha neta. Que motivo especial para agradecer a Deus. A conversão da neta, pela saúde, libertação. Louvado seja Deus. Nós também devemos sempre agradecer a Deus pelas bênçãos. E aqui também nós compartilhamos esses agradecimentos. Sueli Franca, ela pede oração pelos seus filhos, William, Fanny, Raine, Fabrício, Vitória e o esposo Daniel Félix. Sueli, você tem uma grande família bonita e nós vamos orar pela sua família, os seus filhos, o seu esposo, para que Deus esteja sempre com vocês e cuidando de cada um deles. Nós temos também aqui o pedido da Eliana. Bom dia, eu gostaria de oração por mim, Eliana, para meus filhos, Luciana e Jonathan, meus netos Giovanni e Enzo, e meu genro Marco, e também o meu companheiro Regi. Que Deus abençoe nossas vidas e nos perdoe os nossos pecados, nos dê sabedoria e um coração novo. Obrigado, Senhor. Amém. Que pedido mais lindo, Eliana. Você está pedindo por sua família, que é o bem mais precioso que nós temos, e devemos entregar todos os dias nas mãos de Deus. E você agradece aqui a Deus, né? Porque Ele perdoa os pecados, né? Ele dá sabedoria. E nós vamos orar para que Ele continue abençoando sua família dessa forma. Tá? Deus, Ele nos dá o perdão, nos traz a paz, e Ele também nos dá sabedoria. Mas sabe o que eu achei mais interessante aqui? Que você pediu um coração novo, né? Uma vida nova. Que pedido interessante. Que Deus possa dar a vocês, tá? A cada dia um coração novo. Fernando também pede oração, diz: bom dia, peço oração para que Deus me dê uma semana abençoada para livrar do mal. Pela família, amigos e irmãos em Cristo. Amém. Fernando, com certeza nós vamos pedir a Deus esse restante de semana abençoado, né? Cada dia pedindo a bênção de Deus, mas também que Ele nos livre do mal, que Ele livre você a cada dia do mal. Também os seus amigos e familiares, tá certo? Nós também temos aqui o pedido da Ziza Isabel. Ela pede oração. Aqui ela diz: pastor Arilton, peço oração pela minha saúde e de minha família, em nome de Jesus. E ela diz aqui que é de Curitiba. Ziza, obrigado por mandar o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando, né, pela sua saúde, a sua família, para que Deus sempre faça o melhor por vocês. Tá certo? Vamos então ler o texto bíblico dessa manhã. Nós estamos aqui acompanhando a leitura do capítulo 107 de Salmos. E hoje eu quero compartilhar com vocês os versos 19 e 20. Diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Mais uma vez, o texto nos mostra ações de Deus em favor do seu povo. E aqui é tão especial que nos diz que Deus é quem sara as enfermidades. O texto diz que através da sua palavra, Ele trouxe a cura e livrou o seu povo de tudo que era mal. Assim também Ele faz hoje conosco. Meu querido amigo, minha querida amiga, Deus pode operar um milagre na sua vida, na área da saúde, pelos seus familiares, quer seja em qualquer área da nossa vida. Deus se preocupa e, acima de tudo, Ele é o médico dos médicos. Vamos orar pedindo a Deus que Ele opere esse milagre na nossa vida, nesta manhã também?
Feche seus olhos se você puder e vamos falar com Deus. Nosso Senhor, estamos aqui mais uma vez pedindo as Tuas bênçãos sobre todos aqueles que acompanham o nosso programa Encontro com a Vida. São diversos pedidos, pessoas que pedem pela sua família, pela saúde e outros aspectos que envolvem tanto a sua integridade física, a integridade mental. E sabemos que o Senhor tem poder, o Senhor é o médico dos médicos. Entrego cada um dos nossos queridos telespectadores em Tuas mãos. Que eles sejam alcançados pelo Teu poder, pela Tua mão poderosa, e que tenhamos sempre o Senhor como nosso médico maior, aquele que opera os milagres verdadeiramente em nossa vida. Entregue em Tuas mãos mais esse dia, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos amigos, agora é o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial sobre o livro do Apocalipse. Todo dia caminhamos um pouquinho nesses 22 capítulos extraordinários que esse livro contém. Ontem nós estudamos a respeito da abertura do 5º selo. João viu lá almas debaixo do altar clamando por justiça. Você perdeu esse selo? Vai no meu canal no YouTube, Arilton Oliveira, e você encontra todos os programas que a gente apresenta aqui no SBT. E hoje nós vamos aprender sobre a abertura do 6º e penúltimo selo. Por isso, pegue sua Bíblia e já vamos para Apocalipse capítulo 6. Mas antes de avançarmos no estudo de hoje, eu queria oferecer para você essa revista aqui, ó. Isso aqui é um presente que o programa tem para você. Você que mora no estado de Santa Catarina pode ter acesso a essa revista sem custo algum. Todos os temas que estamos estudando aqui, você pode ter nessa revista. E para você recebê-la em casa, sem custo algum, basta você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. É o 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Mande uma mensagem para esse WhatsApp. Você vai receber informações, orientações para colocar o seu endereço e nós vamos levá-la até a sua casa. Eu queria aproveitar e convidar você também para participar de estudos presenciais comigo. Isso mesmo. Além de estudarmos a Bíblia aqui na TV, a gente pode estudar presencialmente com você. E eu vou dar para você 3 opções. Para você que mora na ilha de Florianópolis, todos os domingos, às 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista da Universitária. A nossa igreja fica na Avenida César Seara, número 303, bairro Carvoeira. Então você que mora no bairro Carvoeira, bairros vizinhos, você da ilha, é o meu convidado para os domingos à noite, estudarmos o Apocalipse na Igreja Adventista Universitária. Já você que mora no continente, o convite é para terça-feira. Todas as terças, às 8 da noite, eu estou aqui no bairro Bela Vista, na rua Gisela, número 900. Você é o meu convidado para participar. Toda terça, 8 da noite, rua Gisela, número 900, bairro Bela Vista. Entrada franca, você não paga nada, você vai aqui aprender mais da palavra de Deus com a gente. E para você que mora em Itajaí e região, o nosso encontro é na quarta-feira. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, nós estamos lá no Colégio Adventista de Itajaí. O nosso colégio fica na rua Brusque, 228, no centro de Itajaí. Toda quarta, 8 da noite, você é o meu convidado para juntos estudarmos a palavra de Deus. Escolha o auditório e venha participar com a gente desse momento especial de aprendizado da palavra de Deus. E vamos avançar hoje no estudo do livro do Apocalipse. Por isso, pegue a sua Bíblia e vamos então para Apocalipse no capítulo 6. Agora você já sabe, né? Antes da gente avançar no estudo, a gente sempre pede a bênção de Deus através de uma oração. Então hoje nós vamos estudar o 6º selo do Apocalipse, mas para entendermos bem,
o recado de Deus para nós, nós vamos antes buscar a bênção dele. Se você tiver condições, fecha seus olhos, ora comigo. Vamos pedir a direção do Espírito Santo mais uma vez. Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar ao Teu bom e Santo Espírito que esteja conosco. Que agora, ao estudarmos o Teu livro sagrado, a nossa mente se abra à compreensão e o nosso coração se abra à aceitação. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo, por ter orado comigo. Vamos então hoje estudar a abertura do sexto e penúltimo selo. Estamos falando de Apocalipse capítulo 6. Eu queria chamar a sua atenção. O Apocalipse fala a respeito de 7 selos. Cada selo, quando se abre, nós temos acontecimentos da história da igreja cristã. O sexto selo vai falar de eventos que antecedem a volta do Senhor Jesus a essa terra em glória e majestade. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 6, vamos ler dos versos 12 ao verso 17. O texto diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Que texto extraordinário! O sexto selo está falando de eventos que vão ter lugar justamente antes do aparecimento de Jesus a essa terra. A linguagem catastrófica que acompanha a abertura desse selo é quase idêntica à que Jesus usou no sermão do Monte das Bem-aventuranças, ou melhor, no Monte das Oliveiras, a respeito da sua segunda vinda. Em Mateus 24 e Lucas 21, são os capítulos que registram esse sermão profético ou escatológico de Jesus, e Jesus ali adverte a respeito da proximidade da sua vinda. Todas as vezes que nós lemos esse discurso de Jesus, você tem que ter em mente que Jesus mescla 2 eventos nesse sermão. Ele mescla a destruição de Jerusalém, que finalmente se daria no ano 70 da era cristã, e os acontecimentos pertinentes à sua vinda a esse mundo. Então, quando você lê esse sermão, em Lucas 21 e Mateus 24, tem horas que Jesus fala da destruição de Jerusalém e tem horas que Jesus fala dos dias da sua vinda. É interessante perceber que os eventos mencionados por Cristo nesse discurso escatológico são os mesmos eventos mencionados na abertura do sexto selo. Então, o sexto selo ele terá lugar justamente antes da volta, antes do regresso de Jesus a essa terra. E hoje nós vamos ver em detalhes quais são esses eventos e como eles se aplicam na história da humanidade. Interessante que Apocalipse 6,12 começa falando sobre um grande terremoto. No Antigo Testamento, a vinda do Senhor a esse mundo é acompanhada pelo estremecer da terra. A linguagem usada no Antigo Testamento é o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque é o dia em que Jesus voltará para retribuir a cada um segundo as suas obras. Portanto, a cena do sexto selo, ela retrata a segunda vinda de Cristo, conforme descrita no Antigo Testamento, usando a linguagem o dia do Senhor, e é a ocasião em que Deus vai intervir para punir o pecado e pecadores e defender o seu povo fiel. O dia do Senhor vem, diz o profeta, ou seja,
todo ser humano vai ter a recompensa que lhe é devida. E no dia do Senhor, os salvos receberão a vida eterna e os ímpios receberão o castigo eterno, a morte eterna. Nesses termos é mais compreensível. Então nós precisamos entender quais são os eventos destacados aqui na abertura desse sexto selo, como eles estão atrelados à história e quão próximos estamos da volta de Jesus a esse mundo. Então vamos dar uma olhada agora nos eventos que João acabou de descrever. Está com a sua Bíblia aberta? Volta comigo sua atenção então para o capítulo 6, verso 12 e vamos então entender esses eventos. Primeiro, na abertura do sexto selo, acontece uma série de fenômenos de alcance cósmicos, que incluem um grande terremoto, o sol escuro, a lua vermelha como sangue e a queda das estrelas. Vamos analisar cada um desses eventos. Isso tudo nos sugere que esses sinais celestiais devem ser entendidos de maneira literal. Jesus está falando de terremotos literais, Jesus está falando do escurecimento de sol literal e etc. Diferente do quinto selo, que estudamos ontem, aonde nós vimos que as almas que clamavam debaixo do altar não eram de fato pessoas que ali estavam, mas é uma ilustração da justiça que Deus fará aos mártires que morreram por amor ao Evangelho. Assim, as cenas descritas no sexto selo devem ser encaradas de forma literal. Interessante que a volta de Jesus é precedida por um terremoto violento. O mesmo foi mencionado no capítulo 16, verso 18. É ainda maior que o primeiro de Apocalipse 6, 12. Então a cena do sexto selo consiste em uma alusão direta à profecia de Isaías referente ao dia do Senhor. No livro do profeta Joel, capítulo 3, verso 15, o profeta havia dito, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, quando olhamos para esses acontecimentos do sexto selo, onde você tem o sol negro, a lua como saco de crina, ou vermelha como sangue, essa passagem ela deve ser contextualizada à luz de Joel 2,31 e Joel 3,15, porque eles estão falando de eventos que teriam lugar antes do aparecimento do Senhor. Perceba a importância que a Bíblia dá a esses sinais. O profeta Joel no Antigo Testamento falou sobre eles, Cristo em seu ministério falou sobre eles e a João na ilha de Patmos foi revelado os mesmos eventos. Então, quando um tipo de acontecimento é mencionado repetidamente na Bíblia, a grande intenção de Deus é chamar a atenção para esse evento e para alertar as pessoas do preparo necessário para não serem surpreendidas. Assim, eu e você não precisamos ser surpreendidos pela volta do Senhor, se nós entendermos quando tiveram lugar esses eventos. E nós vamos entender agora melhor esses 4 eventos. Em Apocalipse 6,13 é dito também que as estrelas caíram do céu pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento. Então você tem aqui alguns eventos em destaque. Diante então da manifestação desses sinais, João conta que os pecadores impenitentes se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, tentando se ocultar da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode? Suster-se. Então veja, o capítulo 6 termina com a pergunta: chegou o grande dia da ira deles, quem é que pode suster-se? Ira deles de quem? A ira de Deus e do Cordeiro. Você está lembrado que Jesus disse que quando ele viesse a essa terra, ele viria na glória do seu Pai e com os santos anjos? Isso mesmo. Quando Jesus voltar a essa terra, que será o maior acontecimento da história humana, ele virá com todos os anjos dos céus e na companhia de seu Pai. E o Espírito Santo, que é o terceiro ser da divindade, já está aqui na terra conosco,
como representante de Cristo. Assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão levando avante o grande projeto de salvação, que vai culminar com a volta de Cristo a essa terra, quando a recompensa, então, será dada. Agora, analisa comigo esses 4 eventos que o sexto selo fala deles. Primeiro, falou-se aqui de um grande terremoto. Bom, esse grande terremoto nós podemos classificá-lo como sendo o terremoto de Lisboa, que ocorreu no dia 1º de novembro de 1755. Isso mesmo. Esse foi um terremoto de grande magnitude. Eu estive recentemente em Portugal, fui a Lisboa, e aí esta cidade foi completamente devastada por esse terremoto. Interessante que lá me explicaram em mais detalhes a respeito desse terremoto. Ele aconteceu a dezenas de quilômetros dentro do Oceano Atlântico, mas abalou Portugal, abalou o norte da África e parte da Ásia. A extensão desse terremoto foi enorme. Não só o terremoto destruiu as habitações de Lisboa, como que provocou também tsunamis. E as águas do Atlântico invadiram a capital e milhares de pessoas perderam suas vidas. Então, o terremoto de Lisboa, de 1º de novembro de 1755, é um terremoto como cumprimento da profecia da abertura do sexto selo. Depois, João viu que depois de um grande terremoto, você teria o sol escuro como saco de crina e a lua toda vermelha como sangue. Esses eventos também já estão na história. No dia 19 de maio de 1780, se você buscar na internet ou em enciclopédia, você vai encontrar o dia escuro da história. Por quê? Porque nesse dia 19 de maio, mais ou menos às 10 da manhã, o sol parou de brilhar. As trevas cobriram a terra. As pessoas voltaram para suas casas dos campos. As crianças voltaram das escolas. Os animais voltaram para os currais, para os galinheiros. Ninguém estava entendendo nada. Um eclipse tomou conta. Interessante que esse eclipse foi sucedido naquele mesmo dia por uma lua que surgiu no céu, vermelha como sangue. Assim, o sol escuro e a lua vermelha como sangue já podem ser datados como esses eventos de 19 de maio de 1780. Falta-nos agora a queda das estrelas. 13 de novembro de 1833. Essa é uma data muito importante na história, porque foi a data em que historicamente ficou conhecida como o Dia da Queda das Estrelas. Especialmente na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, por horas se testemunhou uma grande chuva de meteoritos. É claro que quando nós olhamos para os céus numa noite e vemos ali uma estrela cadente, não, de fato não é uma estrela que está caindo, né? São meteoritos, porque estrelas não caem. As estrelas possuem um tamanho muito superior ao nosso planeta. E se qualquer estrela do nosso sistema solar esbarrasse em nosso planeta, seria o fim. Então, o que João está profetizando seria a queda de meteoritos. E em 13 de novembro de 1833, foi exatamente isso que aconteceu. Por horas, milhares de meteoritos caíram dos céus. E quando entravam em nossa atmosfera, eles pegavam fogo e eram destruídos. Sinais no mundo natural indicando a proximidade da volta de Jesus. Isso quer dizer que os 4 eventos preditos na abertura do sexto selo já estão no passado. O que nós aguardamos agora é a volta do Senhor.
Na linguagem do sexto selo, é dita que o céu enrolou-se como um pergaminho quando se enrola. Montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E então o Apocalipse descreve agora a reação que os ímpios terão no exato momento da volta de Jesus. O texto diz que os ricos, os grandes, os comandantes, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode subsistir? Quem é que pode suster? Interessante que o capítulo 6 termina com uma pergunta que será respondida no capítulo 7. Quando estudamos Apocalipse capítulo 7, nós aprendemos a respeito dos 144 mil. Ou seja, quem é que vai subsistir? Os 144 mil. Quem são eles? Em breve, nós iremos estudar sobre esse grupo especial. Voltando ao sexto selo. As cenas descritas do desespero dos ímpios, nesses versos, são semelhantes à descrição que é feita pelo profeta Isaías, no capítulo 2 do seu livro. Isaías declara que os homens se meterão nas cavernas das rochas, nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Você percebe a relação entre os textos de Apocalipse 6 e Isaías 2? Você percebe a linguagem de desespero usada pelos ímpios? Você percebe quão inúteis são os ídolos das nações? Agora, eles lançam esses ídolos fora, porque eles não podem socorrê-los. Esse texto do profeta Isaías é uma advertência tremenda para a nossa geração, para as pessoas que vivem em busca de ídolos, para as pessoas que colocam qualquer outro ser, pessoa, entidade, no lugar de Deus. Pessoas que usam amuletos, imagens, figuras. Pessoas que são devotos a imagens que nada podem fazer por elas. Nesse dia, lançarão fora essas imagens, porque elas não podem prestar socorro, porque são imagens inanimadas. Aliás, em nossa geração, muitos estão cometendo o pecado da idolatria. Estão idolatrando imagens, idolatrando santos, pensando que estas imagens ou esses santos podem fazer algo em seu favor. Amigos, as pessoas que morreram mortas estão. Você não tem um Pedro, um Paulo, uma Virgem Maria. Ninguém está vivo. Estão todos mortos. De acordo com a palavra de Deus, mortos aguardando a ressurreição. Ninguém pode ajudar você, a não ser Jesus. Infelizmente, se popularizou de que nós devemos buscar a esses santos como intercessores, como mediadores. Os brasileiros, para cada dia do ano, têm um santo dedicado. Mas eu queria dizer para você, com todo o carinho e respeito que você merece, que esses santos não podem fazer nada por você. Nada. E aqui, na Bíblia, em Isaías 2, você percebe o momento em que esses amuletos, esses ídolos, são lançados fora no dia do Senhor, em virtude de que nada podem fazer pelo povo de Deus. Quem poderá subsistir? É a pergunta que fica. A cena termina com esta pergunta retórica.
quem pode suster-se? Unicamente os 144 mil. Eles sairão vitoriosos. Eles estarão prontos para a volta do Senhor. Eles passarão pela grande tribulação. E daqui a pouquinho nós vamos estudar mais sobre eles. Assim, o profeta Naum faz uma pergunta no capítulo 1. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? E a resposta que recebeu foi: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Quem é que se refugia no Senhor? Aqueles que nele confiam. Eu e você precisamos confiar no Senhor. Esse é o nosso desafio hoje. Num tempo de grandes provas como esse que nós estamos vivendo, num tempo que se aproxima da volta do Senhor, num tempo em que os sinais descritos no sexto selo já ficaram na história. 1755, 1780, 1833 e nós já estamos em 2024. Em breve Jesus aparecerá nos céus. Os céus vão se enrolar como um pergaminho e nós veremos Cristo e seus anjos vindo em glória e majestade. A pergunta que não quer calar: está você se preparando para esse extraordinário evento? O Senhor Jesus já habita o seu coração? Sua vida é completamente dele? Sim, meu querido amigo e minha querida amiga. O sexto selo nos adverte de que muito em breve Jesus voltará em glória e majestade. E eu e você precisamos estar prontos para isso. E a única maneira de estarmos prontos para esse evento maravilhoso é abrir nosso coração e permitir que Jesus entre e faça nele morada. Se essa é a sua decisão hoje, eu queria orar de forma especial por você. Ora comigo. Nosso Pai, diante dos eventos que acabamos de estudar, diante da proximidade da Tua vinda, nós queremos nos reconsagrar mais uma vez ao Senhor e suplicar que a Tua bênção alcance o nosso coração. Pai querido, como precisamos da Tua direção em nossa vida. Por isso, Pai, aceita nossa entrega, perdoa nossos pecados e nos prepara para a Tua breve volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.